no capítulo 7, capítulo 8, a história volta novamente a falar de Beltsazar. Ou seja, ela cronologicamente, o livro não está colocado de forma cronológica. Aleluia, há um consenso entre os historiadores que Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vem cronologicamente correto. Depois do capítulo 4, inicia-se o capítulo 7, capítulo 8 e depois volta para o capítulo 5. Porque capítulo 7, 8 e 5 conta a história do mesmo rei, o rei Beltsazar. Depois o capítulo de número 6 e o capítulo de número 9 conta a história de Dário, o terceiro grande homem daquele império, Medo-Persa. E do capítulo de número 9, 10, 11 e 12, a história, ou melhor, 10, 11 e 12, a história vai falar sobre o último deles, o grande imperador Ciro. Então, cronologicamente, o livro de Daniel, ele é do capítulo 1 ao capítulo 4, depois capítulo 7, capítulo 8 e volta para o capítulo 5, depois capítulo 6 e capítulo 9, depois capítulo 10, 11 e 12, e assim ele é feito de forma cronológica. Por que não está assim, pastor? Porque, como eu disse a vocês, foi respeitado a temática do livro, não a cronologia do livro. Os 6 primeiros capítulos falam de um contexto histórico. Depois, os últimos 6 falam de um contexto profético. E aí nós iniciamos essa história relatada no capítulo 5, que já era o final da vida de Beltsazar. O capítulo 7 é o primeiro ano do seu governo, o capítulo 8 é o terceiro ano do seu governo, e o capítulo de número 5 é o último ano do seu governo. Ele governou por volta de 17 anos, entre 559 a.C. a 539 anos antes de Cristo. Ele governa por quase 17 anos. A gente vai observar aqui nesse contexto histórico, louvado seja Deus, que quando a Septuaginta, que é uma tradução feita por 70 sábios judeus, que traduziram a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, eles mudaram o nome de Beltsazar e passaram a chamá-lo de Baltazar. É muito comum, se você pegar uma tradução da Septuaginta, procurar Beltsazar e não achar, mas achar Baltazar no lugar de Beltsazar. Mas também dentro desse contexto histórico, a gente vai ver a Bíblia no capítulo 5, verso 2, chamando ele de filho de Nabucodonosor. Mas nós reconhecemos que ele não era filho de Nabucodonosor. Quando a Bíblia diz que ele era filho de Nabucodonosor, a Bíblia está dando a raiz genealógica de Beltsazar. Não era ele propriamente filho, ele era neto. Era como Deus muitas vezes chamava Jacó, por exemplo, de filho de Abraão. Ele não era filho de Abraão, ele era a raiz genealógica de Jacó era em Abraão, mas ele era filho de Isaac, ele era neto de Abraão. Assim também a história deste rei, aleluia, ela se estende a nós com informações preciosas que vai trazer para a gente, no final da história, um conhecimento e uma edificação. Nabucodonosor tinha uma filha, e isso vocês não vão encontrar na Bíblia, porque foi achado alguns escritos arqueológicos na região do Oriente Médio, que contém informações, algumas placas, alguns pergaminhos foram achados, e contém informações desta família real. E as informações encontradas dá relato da historicidade da Bíblia, da veracidade das histórias bíblicas, porque foi achado lá que Nabucodonosor tinha uma filha
com um nome muito estranho, mas muito comum para todos eles daquele tempo. Nitocris era o nome da filha de Nabucodonosor, Nitocris, e acredita-se que ela e o seu marido Nabonido eram os pais de Belsazar. A Bíblia não vai dar o nome dos seus pais, a gente só sabe que ele era neto de Nabucodonosor, mas os escritos arqueológicos nos dão a informação, e se isso é verdade, nós vamos encontrar, louvado seja Deus, dentro dessa história, o contexto de que Belsazar, ele não governou sozinho o império babilônico. Havia naqueles dias também um regime de corregência. Ele e o seu pai juntos governavam Babilônia depois da morte do seu avô. A história vai nos relatar, aleluia, que Nabonido, seu pai, ele foi em busca de novas terras na Arábia Saudita hoje, aleluia, e ficou lá por 10 anos, enquanto ele invadia terras. O seu filho Belsazar ficava na Babilônia, ali organizando e governando aquela grande nação. A gente vai encontrar dentro deste contexto histórico algumas coisas interessantes desta família. Mas voltando aqui para o texto do capítulo de número 5 de Daniel, nós vamos lembrar que ele governou por 17 anos, este que foi o segundo dos 5, ou melhor, dos 4 nomes de imperadores dados no livro de Daniel. Este que foi o segundo, ele governou por 17 anos. E no texto que nós lemos, o seu último ano, por volta de 539, ele decide fazer um banquete, promover uma grande festa. E ele tem entre os seus convidados nobres, pessoas da alta classe dos seus dias, nada mais, nada menos do que 1000 pessoas. O banquete promovido por Belsazar tinha aproximadamente 1000 pessoas. A gente não pode confundir o nome de Belsazar com o nome de Beltesazar. Foi o nome dado a Daniel lá na Babilônia, quando Ananias, Misael e Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel foi chamado de Beltesazar. O rei se chamava Belsazar, e toda grifa, toda a palavra que continha estas duas primeiras letras, ou melhor, a palavra Bel, ela tinha uma direção a uma divindade. A Babilônia tinha cerca de 2000 deuses. Para cada um deles existia o termo Bel, iniciando os seus nomes, porque fazia alusão exatamente a alguma divindade. É interessante a gente notar que no decorrer da história, este homem, ele promove um banquete com 1000 pessoas, e naquele banquete ele experimenta o vinho. E quando ele experimenta o vinho, ele manda buscar os utensílios da casa de Deus, que havia sido trazido de Jerusalém pelo seu avô Nabucodonosor, e que estava guardado no império. Ele traz para a festa, e eles começam a beber e a adorar e a se alegrar com os deuses estranhos daquela nação. A Bíblia diz que naquela festa eles introduziram os utensílios sagrados da casa de Deus em uma festa profana. Quando eles estavam se alegrando, as Sagradas Escrituras vai nos dizer que neste banquete, aleluia, Deus chegou para a festa. E quando Deus chegou para a festa, ganhou um novo cenário. Eles bebiam, comiam, bebiam as suas bebidas fortes nos utensílios da casa de Deus. E de repente, Deus chegou para o banquete. Quando Deus chega para o banquete, a Bíblia diz que Belsazar olha para uma das paredes do palácio
e ele vê dedos como dedos de homens escrevendo na parede. Aleluia! A Bíblia vai nos relatar que aquele estado de espírito de euforia, de alegria, de exaltação que estava no coração de Beltsazar, de repente foi mudado. Agora o coração daquele homem se enche de medo, de temor e de terror. A Bíblia diz que o seu lombo perde toda a firmeza, ele fica bambo do quadril. A Bíblia diz que os seus joelhos começam a bater um no outro de medo. Ele vai olhando para a parede e vai vendo dedos como de homens escrevendo na parede uma frase: Mene, Tekel, Ufatsim. A Bíblia nos diz então que ele fica extremamente amedrontado. Ao mesmo tempo, ele dá uma ordem, ele grita: chamem os sábios do meu reino, chamem os sábios da Babilônia, porque eu não sei o que está escrito. Eu preciso que alguém interprete a frase para mim. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, louvado seja Deus, que ele chama os magos, ele chama os astrólogos, ele chama os adivinhos, ele chama os caldeus, homens reconhecidos como sábios do reino da Babilônia. Todos eles, ao chegarem ao palácio e ao verem a frase, ninguém entende nada. Aquilo perturba mais ainda o coração de Beltsazar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que a mãe de Beltsazar, aqui acredita-se que a rainha que fala a respeito de Daniel não era a esposa de Beltsazar, era nada mais, nada menos do que a sua mãe. Louvado seja Deus, porque por causa da idade, ela havia visto que 20 anos antes, Daniel havia feito no governo de Nabucodonosor. A Bíblia nos diz que ela chega a Beltsazar e diz: não temas o teu coração, aqui no reino tem um homem, cujo espírito é excelente, cujas mãos são guiadas pelos deuses, e ele no governo do teu pai foi luz na escuridão, ele iluminou quando ninguém enxergava. Aleluia! No teu reino tem um homem chamado Daniel, e ele vai trazer a interpretação desta frase. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, queridos, que rapidamente Beltsazar manda buscar a Daniel. E quando ele manda buscar a Daniel, ele diz: Daniel, vem, interpreta aqui a frase que eu estou vendo na parede. E se você assim fizer, eu te darei ouro, eu te darei vestes, e eu te farei o terceiro dominador da nação. A Bíblia diz que Daniel vem ao encontro do rei. E quando Daniel se aproxima e o rei lhe faz a oferta, Daniel é simples e objetivo. A palavra dele não faz curva, ele não rodeia. Ele olha para o rei e diz: rei, o teu presente seja para quem tu quiser, porque eu não quero e nem preciso de nada das tuas mãos. Daniel é extremamente rude, firme e objetivo com o maior imperador daqueles dias. A Bíblia diz então que Daniel diz a ele: mas eu vou trazer a interpretação da frase, mas antes disso, ó rei, eu vou te lembrar, o Deus dos deuses, aleluia, o Deus Altíssimo, ele deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, a grandeza, a glória, a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. Mas por causa da soberba dele,
ele foi derrubado do seu trono real. Ele foi levado para viver com os bois, comendo capim no pasto e dormindo na relva, até o dia que ele reconheceu a grandeza do Deus Altíssimo. Aleluia! E Daniel eleva mais profundo ainda aquele diálogo. Ele diz a Beltsazar: e tu, ó rei, fizeste a mesma coisa, conhecendo a história. Você não é inocente. Você sabe o que aconteceu com seu avô e seguiu os mesmos passos dele. Aleluia! Agora, ó rei, a interpretação é essa: Mene, Tekel, Fats. Aleluia! A interpretação é: Mene, Deus contou o teu reino e acabou. Aleluia! Tekel, pesado você foi na balança e foi achado em falta. Patsim, Deus mudou o teu reino e deu ele aos medos e aos persas. Daniel terminou a interpretação. A Bíblia diz que o rei manda chamar alguns homens e diz a eles: pega uma veste de púrpura, coloca uma corrente de diamantes no pescoço dele e anuncia para toda a nação que Daniel agora é o terceiro dominador do reino. E a Bíblia diz que anoiteceu, mas não amanheceu para Beltsazar. Naquele dia ele foi morto. Ele não vingou o dia seguinte. E eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, nesta noite, algumas aplicações deste texto, que são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Tome cuidado com o sagrado. Nunca misture o santo com o profano, porque de Deus ninguém zomba. Não misture o profano e o sagrado. Naquele dia a festa estava tudo bem. Era uma festa ímpia. Era uma festa que ninguém temia Deus. Mas eles resolveram trazer os utensílios da casa de Deus para o meio da festa. Aleluia! Quando eles trouxeram os utensílios que haviam sido consagrados, santificados, aleluia, para uma festa pagã, Deus chegou na festa sem ser convidado. E quando Deus chegou na festa, o clima da festa mudou, porque Jesus já foi em festa de casamento para abençoar. A mudança foi diferente. Ele chegou num lugar sem nenhuma graça, porque acabou o vinho, só tinha água, não tinha sabor, não tinha gosto e não tinha cheiro. Jesus chegou naquele casamento e mudou a história. Ele trouxe alegria, ele trouxe vida e nova perspectiva para aquele casal. Agora, aquela festa de Beltsazar, Deus também chegou na festa. Só que quando Deus chegou na festa, ele chegou para quebrar tudo, para acabar com a alegria, para dizer para o povo: não zomba, porque o que é meu eu cuido, o que é meu eu zelo, aleluia, o que é dele ele tem cuidado. Não misture o profano com o santo. Escuta, irmão, santidade é fundamental para a relação do homem com Deus. Santidade é um atributo divino, só ele tem na essência. Com a gente, ele só reparte quando a gente se separa e se consagra. A santidade, louvado seja Deus, atribuída a Deus, ela tem um significado puro e perfeito. Santidade atribuído à igreja, ela tem outro significado. Ela significa purificada, limpa, separada, exclusiva. Santidade é essencial para a relação que nós temos com Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade
não tem graça que consiga efetuar salvação, porque salvação é mediante arrependimento. Aleluia, arrependimento é princípio de avivamento. Não tem avivamento sem reconhecer os pecados e dizer: Deus, eu sou assim, mas não quero ser, eu faço isso, mas não quero fazer, estou na guerra e eu preciso viver uma vida digna do nome que eu carrego. Quando isso acontece, você move os céus e os céus visita a terra também. Aleluia. Santidade é esse na nossa relação com Deus. Isaías capítulo 59 versículo 2 tem uma distinção ali, é simples, mas ela é tão profunda, porque o escritor disse assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para não vos ouvir. Escuta isso, tem uma divisão, porque na primeira frase está escrito: mas as vossas iniquidades fazem divisão, ou seja, iniquidade é aquele pecado programado. Eu vou aproveitar que não tem ninguém em casa, vou levar a namorada. Eu vou aproveitar que lá naquela cidade ninguém me conhece, vou visitar uns lugarzinhos diferentes. Esse é o pecado programado, que as pessoas maquinam no coração. Isso é chamado de iniquidade, causa divisão entre o homem e Deus. E depois da vírgula do capítulo 59, versículo 2, aí vem o segundo ponto dos nossos pecados. Lá está escrito assim: e os vossos pecados escondem o seu rosto. O pecado é aquela queda, aquela escorregada, faz Deus fazer assim. Mas a iniquidade faz Deus fazer assim, cria uma divisão. Aleluia. O pecado não divide, só esconde o rosto de Deus ao ponto em que você se arrepende. Mas a iniquidade cria uma barreira. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tudo aquilo que é dele foi consagrado a ele. Ele tem cuidado. Por isso não misture o profano com o santo. Não misture o profano com o santo, porque de Deus não se zomba. Uma outra verdade neste texto: o homem só vai até onde Deus permite. Tem pessoas que se enganam: por que até agora Deus não fez nada, se eu estou fazendo tudo isso? Existe um atributo divino chamado longanimidade, e muitas vezes o nosso pecado não nos acha por causa da longanimidade de Deus. Aleluia. Mas escuta, o mesmo Deus que tem entre os seus atributos a longanimidade, também tem a justiça. Tome cuidado. Uma hora Jesus chega no cenário, e a hora que ele chegar no cenário, irmão, o clima muda. Porque Deus só permite o homem ir até onde ele quer. Aleluia. Escuta, se você tem vivido algum cenário como esse, meu Deus, eu não suporto mais. É tanta perseguição, é tanto levante. Aleluia. Tem gente, irmãos, a gente na nossa natureza humana nos preocupamos muito em se auto-justificar. Sabe qual foi o grande erro de Jó? A auto-justificação. Nenhum pecado é atribuído a Jó. Mas quando você vai ler, por exemplo, Jó capítulo 42, você vai ver Deus dizendo assim: Jó, você está reclamando aí, amaldiçoando o dia do teu nascimento, mas quando eu fiz os fundamentos do universo, tu estava onde? Quando eu criei os astros e as estrelas, tu estava onde? Quando eu formei a fauna e a flora, aonde tu estava para tu estar reclamando? Aleluia! Porque Jó foi tão atacado. Ele foi atacado pela sua mulher, ele foi atacado pelos seus amigos. Ele vivia debaixo de uma pressão de acusação descomunal. Aí Jó começa a se justificar. Ele começa a dizer: eu não fiz nada. Ele começou a se auto-justificar, porque parece que isso é próprio da nossa natureza humana. A gente não quer ser acusado injustamente e ficar calado. Mas escuta, nada do que você falar vai mudar o coração de quem acusa.
Deixa ele chegar no cenário. Deus só vai permitir essa pessoa chegar onde ele quer. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Sabe aquela velha máxima, quem me justifica é Deus? A gente precisa viver isso em número, grau e gênero. Louvado seja Deus. Quem me justifica é Deus. Está falando que eu sou assim, o mundo dá volta, irmão. Aleluia. Está falando que eu fiz sem eu fazer, fica tranquilo. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus, ela não falha, e Ele não nega isso a ninguém. Aleluia. O homem só vai até aonde Deus permite. Simples assim. Aleluia. Belsazar pensou que ia bagunçar por muito tempo. Coitado. A outra máxima deste texto: não se precipite. Na hora certa você vai ser consultado. Às vezes isso incomoda algumas pessoas. Vocês vão lembrar comigo que Daniel já tinha vivido um cenário como esse. Nos dias de Nabucodonosor, quando ele teve um sonho, e ele queria a interpretação do sonho, e ainda queria que as pessoas dissessem qual era o sonho, ele disse: eu não vou contar, vocês vão ter que contar o sonho e dar a interpretação sem eu falar nada. Ninguém conseguia. E Nabucodonosor foi mais duro do que o Belsazar, porque ele fez um decreto: pela manhã, se não chegar a mim o sonho e a interpretação, todos os sábios serão mortos. Ele fez um decreto. Aí Daniel chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim: gente, vamos orar, vamos colocar a causa nas mãos do Senhor, senão pela manhã o rei vai matar todo mundo. A Bíblia diz que eles oraram à noite, e pela manhã Daniel levanta em êxtase, cheio da glória, crente pentecostal, irmão, puro, aleluia. Ele vai ao rei, chama o eunuco do rei e diz: me introduz à presença do rei, porque eu tenho a palavra. Ele chega diante do rei e dá o sonho e a interpretação do sonho. Ele vivenciou isso. Mas quando o rei Nabucodonosor baixou o decreto, ele tinha falado com todo mundo, menos com Daniel. Não foi consultado. Daniel ouviu pela boca dos outros que o edito do rei já estaria valendo no dia seguinte. Agora, 20 anos depois, o neto do rei assume, e existe um problema semelhante. Ele chama todos os sábios. Daniel não estava. Daniel não foi consultado. Ninguém perguntou para Daniel o que ele achava. Ninguém quis saber a opinião de Daniel a respeito do assunto. Aleluia. O homem com maior experiência com o sobrenatural de Deus estava lá e não foi consultado. Aleluia. Isso é um grande problema. Consultar os amigos de esquina, consultar as pessoas que não oram, consultar quem não tem intimidade com Deus, só é amigo. Louvado seja Deus, isso é um grande problema. Louvado seja Deus. O rei consultou todo mundo, mas o homem mais espiritual da nação, que já tinha vivenciado outro momento como aquele, que já tinha passado por uma cova de leões e testemunhado: o anjo desceu, fechou a boca, dormi a noite toda e pela manhã eu fui livre. Aleluia. O homem que teve visões apocalípticas, que trouxe nos relatos que ainda irão acontecer, não foi consultado. Aleluia. Mas sabe qual foi a posição de Daniel? Ele ficou na dele, tranquilo. Sabe por quê, irmão? Porque quando o negócio aperta, eles procuram quem tem. Procura quem tem. Aleluia. Quando está próximo da morte, não vai chamar os amigos para orar, vai chamar quem ora. Aleluia. Louvado seja Deus. Daniel ficou tranquilo, não esquentou a cabeça, não se preocupou hora nenhuma. Porque uma verdade máxima deste texto: espere a hora certa. E quando a hora chega, a última máxima para a gente encerrar o texto: fale o que Deus manda sem rodeio, você não vai perder nada. Daniel não mandou recado. Daniel chacoalhou o dedo na cara do rei e disse: rei, eu não quero nem presente teu, tu dá para quem tu quiser. Agora tu viu algumas coisas acontecer com teu avô e voltou a repetir do mesmo jeito. O teu avô foi egocêntrico, foi orgulhoso, soberbo, altivo, e foi comer capim no pasto com os boi. Até o dia que ele reconheceu que o Senhor era Deus nos céus
e dominava sobre a terra. Agora, ó rei, contigo vai ser diferente. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Teu governo agora é passado para os medos e os persas. No mesmo dia, a história conta que o Império Medo-Persa, encabeçado por Dário, invadiu a Babilônia, matou Belsazar. O seu pai Nabonido, que estava no Oriente, ficou lá alguns anos depois que o filho morreu, mas ele voltou para a Babilônia, e a história vai contar que ele foi preso e morreu na cadeia. Aleluia! Mas o que Daniel tinha para falar para o rei, ele falou na autoridade de Deus, sem palavra fazer curva e sem rodeio. Ele disse: tu errou, foi pesado na balança, foi achado em falta, e Deus vai mudar o reino. Ele não vai deixar você governando mais. Alguém podia até dizer: não, mas Daniel vai perder todos os benefícios que o rei tem para dar para ele. Quem vive promessa de Deus não se preocupa com aquilo que o homem tem para dar, irmão. Só se preocupa com aquilo que o homem tem para dar quem vive de bajulação. Quem vive de promessa sabe que o Deus dos céus, ele continua trabalhando e que as mãos dele não estão encolhidas. Aleluia! Se a tua palavra, a palavra de Deus na tua boca não fizer curva, na hora certa, Deus vai colocar você num cenário e você vai precisar falar a verdade, falar aquilo que Deus mandou, sem se preocupar com o que vai acontecer depois, porque depois o Deus que te chamou continua cuidando, zelando. Ele continua, irmão, cuidando da sua vida, porque Daniel falou tudo. E o rei, ao invés de ficar triste e bravo, mandou pegar um vestido de púrpura, diamante, e colocar nele, dizer assim: ele vai ser o terceiro homem aqui nesse governo. Sabe por quê? Porque quando Deus decide, irmãos, ninguém impede. Vamos ficar de pé. Quando Deus decide, ninguém impede. Aleluia! Neste texto nós observamos que de Deus não se zomba. Que o nosso coração se encha de temor e tremor quando nós lidarmos com as coisas do céu, com o sobrenatural de Deus, com aquilo que Deus tem promovido no meio do seu povo. Porque não é só lá fora que estão zombando do evangelho. Estão zombando de Jesus no TikTok, estão zombando de Jesus no Instagram, estão zombando de Jesus no Facebook, estão zombando de Jesus nos carnavais, estão zombando de Jesus nas ruas. E em alguns crentes também a zombaria, principalmente quando se fala de línguas estranhas. Escuta, de Deus ninguém zomba. Ele disse em Hebreus 10:30: minha é a vingança, diz o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus, todos os teus benefícios, aqui está a tua igreja reunida na tua presença. Que o temor do Senhor recaia sobre nós. Que o temor e tremor, meu Deus, nesta relação recaia sobre nós. Que possamos ser zelosos e cuidadosos com as coisas que são do alto. Meu Deus, que possamos expulsar do nosso cenário tudo aquilo que vem denegrir, manchar. Meu Deus, Pai, a relação que nós temos contigo, meu Deus, em nome de Jesus, que haja santidade intrinsecada no seio da tua igreja, para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos viver, meu Deus, a plenitude tua presença tem para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, faz fluir em nosso coração a santidade do Senhor, meu Deus, a pureza do teu evangelho. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aqui não é mais para o mundo, a nossa vida não é mais para um profano, a nossa vida agora, meu Deus, é lavada, remida no sangue do Cordeiro, porque viramos propriedade peculiar, nação santa,